Graça e paz, amados de Deus. Você está no nosso ponte teológico. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. E vejam só, eu tenho essa Bíblia de Estudo, nova tradução da linguagem de hoje, há 15 anos, pessoal, aproximadamente. Mas eu pensei que eu tinha já review aqui no canal. Quando eu fui ver, não tinha feito não. Então eu vou mostrar. Quero aqui trazer aqui as minhas considerações sobre a Bíblia de Estudo NTLH. Mais uma para sua coleção, você que está procurando uma Bíblia de Estudo aí, para você comprar, tá certo? Mas antes disso, convido você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, ative o sininho da notificação para você receber as novidades, as lives, as dicas teológicas, para juntos crescermos na graça e no conhecimento perfeito. Dê o like, comente com amor, com carinho, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo aí com os grupinhos de WhatsApp, Facebook, o seu amigo, aquele amigo que está procurando uma Bíblia de Estudo para comprar, dá essa dica para ele também. Tá certo? E aqui nos comentários você pode também abençoar o nosso ministério com qualquer valor através do Pix, né? Agora todo mundo tem usado o Pix aí. Qualquer valor você pode estar abençoando o nosso ministério aqui nos comentários do Pix. E se você deseja abençoar o nosso canal de maneira fixa, mensal, temos o Apoia-se também nos comentários, o link. A partir de R$5, se você se tornar o nosso apoiador, 5, 10, qualquer valor, acima de 5, obviamente, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo que está bombando aqui. Dentro em breve, quando alcançarmos a meta financeira, que está lá no link que você vê, você vai ver lá o valor, nós vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores mensalmente, tá certo? Não se esqueça também de conferir o nosso canal de música, eu e minha filha Letícia, o link está aí também nos comentários, Atos do Espírito, clica lá, confere lá 3 canções, 3 videoclipes, se inscreve no nosso canal, compartilha também as canções que foram postadas lá, tá certo? Assim você nos abençoa também. Então vamos lá. Temos aqui logo de cara a apresentação, né? Então você, eu vou passar logo, né? Porque vou usar um trocadilho aqui, dispensa apresentações, certo? Tem o prefácio da editora, certo? Aí ele vai mostrar aqui como usar os recursos desta Bíblia de Estudo, né? Para quem tem dificuldade, nunca teve, né? Ela não tem muito mistério, vem o texto, né? As notas explicativas, né? Nota de rodapé, sempre tem uma introdução, temos aí um mini dicionário lá no final, e concordância, né? O que uma Bíblia de Estudo pede, ela tem. Aquelas chamadas ajudas, outras ajudas, né? Tipo mini estudos. Ok? Aí a gente mostra aqui para você uma introdução geral, que é a Bíblia. Você pode parar o vídeo depois para ler com tranquilidade os textos hebraico e grego. A presente tradução, né, trazendo informações aqui acerca dessa tradução, nova tradução na linguagem de hoje. É nova porque foi feita uma revisão no início dos anos 2000, né? Havia tradução na linguagem de hoje, aí eles fizeram uma tradução, então é nova. Certo? Informações a respeito dos nomes, Yahvé. Aqui, conteúdo desta Bíblia de Estudo. Como orientar-se na Bíblia, né? As pessoas que estão começando mesmo, dizendo o que é o livro, o número do capítulo, o versículo, beleza. Aí chega o Antigo Testamento, traz uma introdução, né? Para entrar direto em Gênesis, o que é o Antigo Testamento, uma boa Bíblia de Estudo mínimo, né, que se exige dela, vem trazendo essas perspectivas, divisões do Antigo Testamento, como se formou o AT, questões de autoria, prosa, poesia, os estilos literários dos livros, ok? Geografia da terra de Israel. Traz aqui períodos da história de Israel no Antigo Testamento, valores religiosos no Antigo Testamento, certo? Perfeito? Aí traz agora uma introdução ao Pentateuco, para você ver a importância do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Traz uma pequena introdução, conteúdo, autoridata. Claro, ele vai trazer a autoria de Moisés, né? Como segue a tradição judaico-cristã, diferentemente
dos acadêmicos que negam a autoria mosaica, a importância do Pentateuco. Ok? A mensagem do Pentateuco. Você pode parar o vídeo aí para você, se você desejar assim ler esse detalhe. Aí, chegamos no livro de Gênesis propriamente dito. Temos uma introdução bem básica, né? Toda a Bíblia de Estudo deve ter, penso eu. Aí vem o texto. A criação do universo da raça humana. Aí ele vai trazer o texto. No começo, né? Diferente de no princípio, a NTLH traz no começo, Deus criou os céus e a terra era um vazio, ao invés de dizer que a terra era sem forma e vazia, era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. Ou seja, a terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, traduzido bem diferente, estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Aí ele vai comentar, aqui é o versículo 1, no começo Deus criou os céus e a terra. O texto original hebraico também pode ser traduzido assim, no começo, quando Deus criou os céus e a terra, ou quando Deus começou a criar os céus e a terra. Criou no hebraico, o verbo que é aqui traduzido por criar sempre tem Deus como sujeito. Em outras palavras, criar é algo que somente Deus faz, né? Bereshit bara Elohim, né? É o verbo barar no hebraico. Os céus e a terra era assim que os hebreus falavam sobre o universo, isto é, sobre todas as coisas. Um vazio, um mar profundo, escuridão, versículo 2. Deus disse, Deus dá uma ordem e o que ele ordena acontece. Qual foi a ordem? Que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Aí ele comenta lá, que haja luz. Aí ele faz aqui uma referência de 2 Coríntios 4,6, a luz que torna a vida possível começa a existir antes da criação dos astros no quarto dia. Isso é interessante, né? Deus viu que a luz era boa, aqui era boa, então ele vai comentar. Esta afirmação que aparece também no versículos 10 e 12, 18, 21, 25, 31, enfatiza que tudo que Deus criou é perfeito. A separou da escuridão. A escuridão não é somente a falta de luz, ela já existia antes da criação da luz e continua a existir. Interessante, né? Deus pôs, versículo 5, Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. Na noite, manhã, o primeiro dia. No calendário dos hebreus, o dia começava ao pôr do sol e terminava no pôr do sol seguinte. Né? Vamos ver o que ele fala no capítulo 6. Né? Aqui, no versículo 2, o texto polêmico. Os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse, não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens e estas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Vamos ver o que ele comenta? Olha lá, versículo 2. Os filhos de Deus. Não se sabe ao certo quem teriam sido esses filhos de Deus. Alguns estudiosos pensam que se trata dos descendentes de Sete, que se casaram com descendentes de Caim. Outros pensam que se trata de seres celestiais ou anjos. O que se sabe é que este é mais um exemplo da maldade dos seres humanos, que faz com que o Senhor fique muito triste. Interessante, né? Ele aponta as duas correntes que mais se aceitam, né? As opiniões mais se dividem. Mas ele não toma partido, não. Tá vendo? Interessante. No versículo 4, sobre os gigantes, ele comenta, naquele tempo, também depois, ele comenta, isto é, antes e depois do dilúvio. Ele não fala sobre os gigantes propriamente dito, não. Aí o versículo 6 vai dizer, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse, vou fazer desaparecer da terra essa gente, que criei também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Aí ele vai comentar aqui, ó, ficou muito triste. O texto original hebraico também pode ser traduzido por se arrependeu. A Bíblia fala sobre Deus como se ele tivesse sentimentos humanos, tais como tristeza, alegria, raiva, alívio, sem que isto afete a sua perfeição divina. E separe também o trecho de Romanos, capítulo 1, né? Tem a introdução aqui de Romanos, certo? Uma introdução até considerável por causa da importância da Epístola aos Romanos, né? Vai falar sobre data e tal, onde foi escrita, quem são seus leitores. Aí vem o texto propriamente dito, capítulo 1,
Que texto polêmico, vamos ler aqui do versículo 24. Polêmico para alguns, né? Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazer coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. 26. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixões uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. Pois é, eu estava vendo hoje um podcast onde aquela pseudo-pastora Lana Holder, assumidamente lésbica, né? Se diz pastora da igreja inclusiva, dizendo que esse texto aqui não se refere tão somente à prática homossexual. Ela diz que Deus não considera a prática homossexual pecado, mas sim se for praticada no contexto de adoração a deuses pagãos. Aí sim seria pecado. Engraçadinha ela, né? Engraçadinha. Aqui, ó, Deus os entregou aos seres humanos do desejo do coração. Deus abandona as pessoas que insistem em seguir o caminho do mal e não querem saber de Deus. É assim que ele revela a sua ira hoje, versículo 18. Este Deus entregou, e se repete 3 vezes. Essa expressão, né? Deus entregou, se repete 3 vezes, versículo 24, 26, 28. Versículo 26. Paixões vergonhosas. Essas paixões, incluindo as práticas homossexuais, pensei que ele não fosse citar, tá vendo? São o resultado da ira de Deus e não a causa. São sintomas do pecado fundamental, que é adorar e servir as coisas que Deus criou. Aí, relações vergonhosas. Ele vai direto para 1 Coríntios, faz referência a 1 Coríntios capítulo 6, 9 e 10, que vai falar sobre a prática sodomita, a homossexualidade. Né? Tá aí, esta obra aí é interessante. Eu pensei que eu tinha vídeo, falei, poxa, eu não tenho vídeo, mas vou fazer. Estão as minhas considerações. Eu acho que para uma Bíblia de estudo, deixa eu ver quantas páginas o total que ela tem. Ela tem cerca de 1489. Para uma Bíblia de estudo, eu acho até que ela tem poucas páginas, mas existem Bíblias de estudos aí que eu não compraria. Essa, se eu tivesse que comprar novamente, eu compraria por causa do texto, que eu gosto desse texto, por causa dessas notas, ainda que sucintas. Temos algumas notas interessantes aí, as introduções também são interessantes. Tá certo? Essas são as minhas impressões. Deus abençoe. Enfim, eu penso que essa é uma boa Bíblia para você ter na sua coleção aí. Deus abençoe e até a próxima.